Pessoal ainda entrando. Boa noite, Fleury. Tem aí iPhone de Bru, Carlos, Alberto. Boa noite, sejam bem-vindos à Sala Secreta. Dr. David entrando aqui conosco também. Aí a gente vai aguardar só mais um minutinho e a gente já inicia a nossa sala secreta da termografia, tá? Bem, enquanto o pessoal vai entrando, né? Para quem está a primeira vez aqui conosco, lembrando que a sala secreta funciona, né? A nossa programação é semanal, tá? Todas as segundas agora, da segunda-feira, às 20h07, tá? Só me deem um feedback. Tá ouvindo bem, Carlos? Tudo bem? Aí a gente já inicia. Tudo ótimo. Tá bem. Caroline também aqui conosco, sejam bem-vindos. Bom, então vamos ao que interessa, né? Vamos aqui ao tema da nossa sala secreta. Deixa eu só verificar se está tudo certo. E eu vou compartilhar com vocês. Mas, certo? Isso aí. Então, pessoal, então vamos lá. Primeiramente, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma temporada da Sala Secreta da Termografia, né? Onde nós vamos explorar e debater juntos sobre esse tema fascinante. Meu nome é Franciele Demenec, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. Sejam muito bem-vindos, né? Então, a ideia dessa sala secreta é a gente debater um pouquinho, né, sobre a termografia, né, uma forma leve, tá? Que seja aí um material gratuito que vocês podem nos acompanhar na comunidade, tá? Da Sala Secreta, e também vocês podem nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, @termosaúde, tá? Mas aos profissionais que estão aqui hoje, vocês já pararam para pensar como o calor do corpo, ela pode contar histórias sobre a nossa saúde? Então imagina uma tecnologia que é capaz de revelar essas histórias sem dor, ou seja, indolor, de forma não invasiva, que não emite radiação, que pode ser realizada em questão de segundos, tá? Falando assim, parece até alguma coisa, né, de ficção científica, mas não é, tá? E é exatamente isso que a termografia faz, tá? Hoje eu trouxe para vocês um estudo publicado em 2023, tá? De um grupo alemão, com o título O uso da termografia infravermelha em diagnósticos médicos, no rastreamento e no monitoramento de doenças, uma revisão de escopo. Então, né, foi colocado ali o tema da nossa sala secreta, né? As nossas salas secretas, elas possuem temas diferenciados, ou seja, cada semana nós vamos comentar sobre uma temática dentro da termografia. Então, hoje é a introdução à termografia. Então, esse artigo se encaixa no tema de hoje, tá? Então, o que é a termografia, tá? E a introdução à termografia. Então, esse artigo de revisão vai auxiliar aí a gente no entendimento do tema de hoje, certo? Então, eu trouxe aqui uma revisão de escopo para quem não é, né, da parte acadêmica, né, e nunca ouviu falar sobre uma revisão de escopo. O que se trata a revisão de escopo? Né? É uma metodologia de pesquisa que vai mapear, explorar a literatura existente sobre um determinado tema e vai identificar lacunas de conhecimento e prioridades para futuras pesquisas. Tá? Ela utiliza alguns critérios aí amplos, né, de busca e é útil quando não há revisões sobre um determinado tema ou quando esse tema é muito amplo e complexo. E nisso se encaixa a termografia, e esse artigo foi publicado em
2023, tá? Esse artigo, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, tá? Ele vai reunir décadas de conhecimento aí e nos mostra como essa tecnologia vem transformando a forma de diagnóstico, de monitoramento, tá? E também na parte de prevenção das demais disfunções e patologias. Então, se você trabalha na área da saúde, é um profissional da saúde, ou até mesmo, né, se você é leigo na área, mas tem curiosidade sobre as novidades, né, sobre novas tecnologias dentro da área da saúde, tá? Então, essa live foi feita para você. Nós vamos explorar aqui aplicações práticas, descobertas inovadoras e até mesmo os desafios, né, que nós precisamos superar para levar a termografia infravermelha para as demais pessoas, sejam profissionais da saúde ou até mesmo para o nosso paciente, para aquele que quer né, aproveitar essa ferramenta em prol, seja aí de uma disfunção ou alguma patologia, certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá? Bom, então, aqui nós temos o título do artigo, como eu disse para vocês, né, que é o uso da termografia na medicina diagnóstica, né, no monitoramento, tá? E também no tratamento aí dentro da medicina, né? Uma revisão de escopo, tá? Foi um grupo aqui, é um grupo alemão, tá? Então, bem, quem estiver aqui ao vivo já sabe, né? Nós enviamos, quem tiver interesse, pode deixar o seu e-mail que nós enviamos assim que finalizarmos a live, nós enviamos esse artigo para vocês, né, poderem ler na íntegra, tá bom? Bem, então, esse artigo ele aborda o quê? Né? Então, nós vivemos uma era, desculpa, onde os diagnósticos, né, precoces e o monitoramento contínuo, eles são essenciais para melhorar os resultados, né, dos tratamentos, dos diversos tipos de tratamentos e diagnósticos e salvar vidas. Então, nesse contexto, a termografia infravermelha se destaca por sua capacidade de identificar alterações sutis na temperatura da pele, tá? Associada às condições como inflamações, tumores, infecções, né? Neuropatias, disfunções vasculares e outras patologias. Então, quem está aqui pela primeira vez, então, primeiro a gente vai definir o que é a termografia, né? Então, se nós pegarmos primeiro a etiologia da palavra, né? Termografia vem do grego terme, que quer dizer calor, e grafia significa a escrita. Então, seria a escrita do calor, tá? E, para quem não sabe, né, nós temos diferentes mecanismos de calor, e um deles é a radiação infravermelha. Então, nós emitimos essa radiação. Tá? Então, a câmera, seja lá o equipamento que você utilize ou que você tem curiosidade em adquirir, essa câmera capta a radiação que nós emitimos através da pele e vai transformar ali em dados de temperatura, em cores, tá? Em diferentes cores. Por isso que essa imagem colorida da termografia, ela chama a atenção. Mas a gente precisa entender quais são os significados, qual que é o significado dessas cores, o que ela significa. Então, a câmera capta a radiação, nós emitimos pela pele e transforma em dados de temperatura, tá? E diferenças mínimas, né, as diferenças na temperatura da pele estão correlacionadas aí às condições inflamatórias, infecciosas, tá? Tumores, disfunções neuropáticas, vasculares, endócrinas, e eu vou comentar um pouquinho sobre isso dentro aqui do artigo.
E quais são alguns dos diferenciais de se utilizar a termografia? O artigo discutiu isso em relação a outros exames complementares, tá? Então, claro, eu não posso, existem diversas, é, né, diferentes modalidades aí de exames complementares, como raio-x, né, ultrassom, mas cada um tem a sua funcionalidade. A termografia veio para substituí-los? Não, veio para complementá-los, tá? Às vezes você não precisa expor um paciente ao raio-x. Você pode requisitar que ele faça a termografia, tá? Eu vou dar um exemplo aqui básico, tá? Estudo da Vale, ela que é uma excelente pesquisadora que utilizou a termografia, se eu não me engano, ali foi no seu doutorado, para avaliar fratura exposta, tá? E em vez do médico pedir, e esse paciente que tem fratura exposta, que usa o fixador externo, ele tem que fazer repetidas tomadas de raio-x, né, ao longo do tratamento. E ela viu que dava, né, que dá para você pedir o exame de termografia, em vez de você pedir o raio-x. Você não expõe o seu paciente a essa radiação, é muito mais prático de ser realizado a termografia, e ela conseguiu, né, mostrar a utilidade, e hoje ela fala que até hoje os médicos procuram ela para realizar a termografia nesses pacientes. Então, olha que interessante. Então, lembrando, a termografia não veio, tá, para substituir, porque cada modalidade de um exame complementar tem as suas finalidades, né? O raio-x verifica estruturas ósseas, o ultrassom, partes moles, enfim. E a termografia verifica o calor, tá? Essa radiação emitida pela pele. Então, através da diferença da distribuição da temperatura, seja de forma qualitativa ou quantitativa, nós conseguimos auxiliar no diagnóstico, monitoramento, prevenção e assim por diante, tá? Então, os autores realçam, né, isso na introdução, e eles também falam, depois ali na metodologia, o que eles abrangem, né? Então, eles avaliaram no fim da revisão 72 estudos, cobrindo 38 condições de saúde e 13 áreas específicas da área médica, desde a oncologia até a infectologia, mostrando a versatilidade dessa tecnologia. Então, eu vou aqui para baixo um pouquinho, eu vou aumentar um pouquinho o zoom, tá? Do artigo aqui. Então, eles descrevem, né, a população, o contexto, obviamente incluíram, né, estudos que utilizaram, foram realizados em humanos, óbvio, né? E aí ele traz também uma tabela bem interessante, mais para baixo aqui, desculpa, no qual, então eles incluíram 72 estudos, dentro, no começo, eles identificaram ali, ó, 4.739, né, artigos, mas aí eles foram excluindo de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, tá? E restaram ali 72 artigos que eles realizaram essa revisão de escopo, tá? E aí também, aqui, mais para baixo, desculpa. Aí aqui nessa tabela, olha que interessante, eles colocaram os diversos artigos, né, o ano e a área de aplicação terapêutica, né? Então a gente vê aqui, ó, tem apendicite aguda, né? Cirurgia, auxilia no diagnóstico. Aí aqui tem degeneração macular, ó, outra aplicação na oftalmologia. Olha que interessante, o grupo da Itália, né? Aqui um outro artigo falando sobre úlceras, tá? Dentro ali da área dos dentistas, né? Ortodôntico, enfim. Ó, também foi utilizado a termografia né, para avaliação de autismo, na neurologia, um estudo realizado na Índia, câncer, né, uma das áreas, a termografia na área médica, ela, vamos dizer assim, nasceu dentro do câncer, né? É um tema polêmico, enfim, até hoje, mas a termografia, sim, ela é aplicada para o screening de câncer, tá? Seja de mama, enfim, outras áreas também. Tem vários artigos aqui falando de câncer. Aí nós temos também aplicação em feridas, tá? O monitoramento, né, do tratamento dessas feridas
essa, particularmente, eu acho uma das áreas mais fantásticas e pouco ainda, o Oceano Azul, né? Ainda tem muito que ser difundido aqui dentro de monitoramento, né, do tratamento de feridas, tá? Nós temos ali dentro da ortopedia, em doenças, dores crônicas, claro, né, na ortopedia, aqui fala dor crônica cervical, né, pescoço, enfim, ó, um grupo brasileiro, monitoramento, e certamente, né, com aí a pandemia do Covid, então o uso da termografia, né, para fazer o screening dessas pessoas infectadas com Covid, tá? Nós temos também aqui, ele relata o grupo que fala do uso da termografia na cardiologia, na flebologia, grupo da China, o diagnóstico. Obviamente, aí no diabetes tipo 2 e na endocrinologia. Então, a aplicabilidade da termografia hoje, gente, dentro da área médica, dentro da área da saúde, ela é muito vasta, tá? Eu diria que não existe uma área que não dê para ser utilizada. Então, dentro de UTI, já fiz estudos dentro de UTI. Monitoramento do tratamento, prevenção, seja prevenção de lesões, né, dependendo do grupo que você trabalha, do tipo de paciente que você atende, tá? É, diabetes tipo 2, né, uma das temáticas que mais cresceu aí também na última década. Disfunções de paralisia facial também, monitoramento de febre, né? Processos infecciosos, como eu disse para vocês, vários estudos aqui. Então, ele relata, né, vários grupos que estudam isso ao longo dos anos, tá? O que mais? Cirurgia plástica. Então, dentro da cirurgia plástica também cresceu muito nos últimos anos, tá? É um caminho sem volta, costumo falar. Hoje, a termografia, né? O pessoal fala, é o GPS. Não só o GPS da dor, mas também o GPS de disfunções neuropáticas, disfunções vasculares, tá? Por quê? Porque a termografia tem uma correlação com a atividade metabólica dessa pele. E o que pode ser refletido nessa pele? Então, essas disfunções vasculares podem ser refletidas na pele, disfunções neuropáticas, tá? Disfunções, seja aí ortopédicas, é, enfim, tá? E outra parte interessante que esse artigo trouxe foi, eles também relataram artigos que trouxeram a temperatura normal de pacientes, né, de pessoas, voluntários saudáveis. Que isso é interessante, que a partir do momento que você começa a entender a distribuição de temperatura normal do corpo, aí você faz a correlação com as patologias. Isso é uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos nos cursos. Você precisa entender a distribuição de temperatura de um corpo saudável para então identificar uma disfunção, tá? Porque nós temos as disfunções quantitativas, que a gente consegue quantificar essa disfunção de uma forma numérica, e também qualitativa, ou seja, a distribuição dessas cores, o gradiente de cores. E isso, né, nós já temos programas aí específicos na área da saúde que vão nos auxiliar nessa análise qualitativa, tá? Então, aqui, para quem está nos acompanhando num primeiro momento, né, então, claro, a temática ela é vasta, eu estou dando só aqui uma pitada introdutória sobre esse tema, tá? Essas análises, tá? A gente pode trazer para uma próxima sala secreta aí, tudo bem? Bom, e aqui também falam, né, monitoramento de influenza, processos infecciosos, dentro da oftalmologia também cresceu muito, tá? Na cardiologia também algumas doenças neurológicas, Parkinson, enfim, né? Na obesidade aqui, ó, obesidade, na endocrinologia, disfunções linfáticas. Então, muito bem interessante no artigo porque ele relata, né, nas suas tabelas os estudos que eles adicionaram aqui nessa revisão, tá? E aí vocês podem acompanhar de onde, né, do local do grupo, qual país que eles são e qual que era a intenção do estudo, se era o diagnóstico, monitoramento, screening, tá? Bem
Ficou bem detalhado esse estudo, bem interessante. Olha ali, na reumatologia também é uma das áreas que tem crescido muito, aí, artigos de 2020, 5 anos, né? E aí de 5 anos para cá, tá? Na reumato, também na ortopedia, ó, síndrome do ombro, né? Obviamente no esporte desde aí de 2012, né? Já temos aí 12 anos que já está bem difundido na área esportiva, tá? Na neurologia, ele relata aqui também. Eu já vim aqui para a tabela que está na página 9, né, do artigo de 32, tá? Então, ele relata aqui todos os artigos que ele utilizou, né? Bem interessante, vários estudos aqui realizados no Brasil, tá? Lembrando, o Brasil é um dos países que mais publicam sobre termografia, para quem não sabe, tá? E aí, dentro desses 78 estudos que eles incluíram, né, que eles avaliaram, e aí eles mostram aqui nessa figura como eles dividiram, né, como eles dividiram, não, o que foi identificado, quantos por cento, 23,6% desses artigos falaram sobre diagnóstico, monitoramento, 26,4%, e enfim, por diante, né. Aí aqui, quais são as áreas de atuação? A maioria na oncologia, como eu disse para vocês, e doenças infecciosas, dos artigos que eles revisaram, tá? Então, aqui também eles trazem esse modelo de gráfico, que também fica fácil de entender, né? O número de artigos e o tema, tá? Aí aqui também os anos, né, de publicação que esses artigos foram publicados, então aqui a grande maioria nos últimos 5 anos, de 2019 a 2021, o artigo foi publicado em 2023, né? Então, vindo aqui também, dando continuidade no artigo, o que é interessante? Ele também mencionou quais são os modelos de câmera. Porque a câmera, gente, tem as suas especificações. Existem diversos modelos de câmera, tá? Desde que a gente fala câmeras de entrada, que são as câmeras portáteis, as câmeras profissionais, tá? O ideal na área da saúde é você utilizar uma câmera profissional. Esse é o mundo ideal, tá? Principalmente que for trabalhar ali com, obviamente, publicações, mas também na área da saúde, para a área diagnóstico, o ideal é você utilizar uma câmera profissional, tá? Quem tiver interesse, eu tenho uma live gravada com o Fernando, tá? Ele é engenheiro, especialista em termografia em câmeras, e ali a gente debateu sobre qual a câmera ideal, tá? Então, quem tiver curiosidade, procura no nosso canal, tá? Verifica nos nossos vídeos e tem uma live com o Fernando falando sobre qual é a câmera ideal para se utilizar na área da saúde. Eu não vou entrar nessa temática aqui hoje, tá? Mas, caso você tenha alguma dúvida sobre câmeras, podem nos escrever, tá? Então, aqui ele relata as câmeras utilizadas, vou passar essas tabelas, tá? Até a gente chegar aqui, ele colocou algumas imagens, foi bem interessante. Isso aqui também coloca qual o modelo de câmera mais utilizado. A FLIR é uma das mais utilizadas aí para nos estudos, né, científicos. Isso aí já está bem difundido, tá? E na sequência ele traz um artigo que também aqui ele traz uma outra tabela, né, como foi feita as medidas especificamente, né, e o processamento das imagens, tá? Mas eu quero mostrar uma imagem aqui que ele mostrou. Nossa, deixa eu achar. Deixa eu colocar para frente aqui no artigo. Cadê? Traz imagem. Não tem problema. Desculpa, eu confundi até com outro artigo que eu ia trazer aqui para vocês hoje, tá? Mas aí, o que que ele pontua como pontos fortes aqui do artigo, tá? O que que ele traz? Bem, ele pontua o quê? Que em termos de busca, né, pelos métodos menos invasivos e mais sustentáveis, a termografia se apresenta como uma alternativa que não depende de contrastes ou de radiação. Então, a termografia é totalmente
segura para ser realizada, tá? Resposta a demandas emergentes. Então, durante, ele realça, né, os pontos fortes aqui do artigo. Durante a pandemia de Covid, né, eu acredito que todo mundo aqui já tenha passado, né, seja no aeroporto, shoppings, enfim, né, várias instituições aí que aderiram ao uso da termografia para rastreamento, né, da temperatura, que foi fundamental nesse período, né? Então, esse estudo ele reforçou como a termografia pode ser ampliada para monitorar outras condições em grande escala, tá? E foco no futuro e inovação. Eles também destacam, né, os autores destacam os avanços recentes, como o uso, caminho sem volta, gente, o uso da inteligência artificial para análise das imagens térmicas. Então, eu, Franciele Demenec, acredito que nos próximos anos, esse vai ser o tema que nós mais vamos correlacionar aí com a termografia, tá? Isso vai abrir muitas portas para o diagnóstico ainda mais preciso e mais acessível, tá? Então, a inteligência artificial é um caminho sem volta. Agora, a tendência são que os próximos estudos venham com muita força, né, em relação a isso. A utilizar o quê? Os dados de temperatura, utilizar a inteligência artificial aí nesse monitoramento, no screening, diagnóstico, tá? Essa é a tendência nos próximos anos, na próxima década, eu diria, tá? Então, mais do que apresentar resultados, né, esse estudo evidencia o potencial da termografia para transformar as práticas na área da saúde e tornar diagnósticos avançados mais acessíveis ao redor, tanto para os nossos pacientes quanto para outros profissionais da saúde, tá? E, obviamente, é um marco, né, que inspira pesquisadores, profissionais e até mesmo um público leigo, tá, a compreender e adotar essa poderosa ferramenta, certo? Então, esses autores realçam isso. Eu vou tentar abrir aqui para vocês uma imagem térmica. Eu peço desculpas porque não tinha separado o artigo e para mim esse artigo tinha uma imagem aqui, mas eu vou abrir uma outra imagem aqui no meu computador e vou explicar um pouquinho para vocês o que que é termografia, uma imagem térmica, tá? E às vezes o pessoal aqui é o primeiro contato e bem, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, enquanto eu abro uma imagem térmica aqui, vocês podem escrever, tá? Podem ficar bem à vontade de escrever aqui no nosso chat, quem ficou com alguma dúvida, tá? Eu vou abrir agora aqui uma imagem térmica. Lembrando que qualquer imagem térmica aberta aqui, pessoal, foi feito com autorização, tá? Foi feito através de também contrato e tem a autorização da pessoa para aparecer, tá? Isso tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você for abrir uma imagem térmica. Muito cuidado quando for compartilhar algo também, tá? Bom, deixa eu abrir aqui, vou compartilhar com vocês. Então, acho que hoje aqui ficou bem claro, né, que hoje o tema era uma introdução e aplicação, obviamente, na área da saúde. O que eu também gosto de realçar é que a termografia é para qualquer profissional que estuda fisiologia, tá? Ela não é do fisioterapeuta, ela não é do médico, ela não é do dentista, ela é de todos os profissionais da área da saúde que estudam fisiologia, tá? Por quê? Porque a termografia ela avalia um parâmetro, que é a temperatura da pele. E através da temperatura da pele, nós conseguimos, né, monitorar, detectar, diagnosticar alterações sejam de origem neurológica, disfunções vasculares, tá, endócrinas, musculares, musculoesqueléticas, enfim. Seja também para o uso da prevenção, não só prevenção
Aqui a gente correlaciona muito com lesão atletas, mas também lesão ocupacionais, tá? Tem crescido muito o uso da termografia nesse ambiente, no ambiente ocupacional, tá? Deixa eu compartilhar agora com vocês. Imagem. Bem, então aqui vocês estão vendo uma imagem térmica. Então, o que que a câmera faz? Ela, como eu disse, ela vai detectar a radiação e vai transformar nos dados de temperatura. Eu vou tentar usar a caneta, que eu acho que não tem mais a canetinha. Não tem problema. Vamos à imagem aqui. Então, vocês estão vendo essa imagem, né? Parte posterior. Só confirme para mim se vocês estão aparecendo, se está aparecendo a imagem térmica, porque para mim aqui está oscilando entre a minha imagem e a imagem. Tá ok? Obrigada, Fleury, pelo feedback. Então, vejam que na imagem térmica, toda imagem térmica, ela tem que vir acompanhada dessa escala de temperatura na lateral. O que é a escala de temperatura? Então, vocês conseguem observar que ali a temperatura mínima, né, está em 25 e a temperatura máxima está em, pior que o negocinho do zoom está bem em cima do meu, em 36. Então, temperatura máxima 36, temperatura mínima 25. Então, sempre eu vou utilizar essa amplitude térmica? Não, depende qual região que você está analisando. Lembrando que a periferia, as extremidades são mais frias, então você não vai usar, às vezes, uma escala tão ampla. Você vai diminuir essa escala para criar contraste. O que que é criar contraste? É você realçar aquela determinada disfunção térmica. Vai facilitar o entendimento, tanto seu quanto do profissional que você vai compartilhar esse exame, ou seja, do leigo do seu paciente, tá? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente consegue verificar uma área quente, né, que é representada pelo vermelho, nessa região interescapular, né, do lado esquerdo, né? Bem na região ali de torácica, tá? Região entre as escápulas e torácica, tá? Então a gente consegue verificar que tem uma disfunção, tem uma sobrecarga nessa musculatura, tá? Tá diferente, está assimétrico em relação ao lado direito. Tá? Então, um dos conceitos mais utilizados na termografia é a análise por assimetria, por diferença térmica. E essa diferença térmica eu posso quantificá-la, posso ver quantos graus tem de diferença, tá? E é uma diferença sutil, tá? Quando eu falo aqui de diferença, de 0 a 0,3 graus, é considerado normal. E acima de 0,3, a gente tem uma subclassificação aí, tá? Para determinar as disfunções. Mas veja como essa assimetria, ela é pequena, mas ela já é significativa para uma disfunção, para uma patologia, tá? Então, observem também aqui nessa imagem que as temperaturas mais frias, e aí na termografia nós chamamos de hiporradiante, né, estão representadas aqui pelas cores o quê? No lilás e no azul. Então a gente verifica, né, que os braços, né, região posterior aqui, tríceps, são regiões mais frias comparado aí à região do tronco posterior e também de cervical, tá bem? Bom, eu acredito que hoje, né, para esse bate-papo inicial para uma nova temporada de Sala Secreta, seria isso, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. Quero só que vocês me confirmem, não sei se vocês estão ainda enxergando o compartilhamento ou não. Tá. Bom, aí, parou de compartilhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Não hesitem de escrever, ou até, se quiser ligar o áudio, o ao vivo, para quem nos acompanha ao vivo, o diferencial é isso, você poder tirar sua dúvida aqui
Não interessa a dúvida, você pode achar que a dúvida, não vou fazer, estou com vergonha. Não, não hesitem, pode enviar sua pergunta, pode abrir o microfone, não tem problema. A gente vai, eu, né, vou tentar responder aqui, e se não conseguir responder, tento atrás da resposta, tá? Então, caso alguém tenha alguma dúvida, fique bem à vontade, tá? Mas a ideia aqui de trazer a termografia nesse primeiro momento é isso, mostrar, né, um artigo recente, realizado em 2023, que faz essa revisão e mostra quais são as principais aplicações dentro de um monitoramento, no monitoramento, né, do tratamento, no diagnóstico, em screenings, enfim, tá? Então, a termografia pode ser utilizada por todos os profissionais da saúde e hoje né, a termografia, ela transforma essa ideia antiga, né, do uso de mensurar a temperatura através de um termômetro simples, né? Mas ela veio aí com uma tecnologia moderna e cada vez mais acessível, que é capaz de mapear a temperatura e o metabolismo da pele, tá? E revelar, obviamente, aí sinais invisíveis a olho nu, tá? Então, para hoje, né, para nossa primeira sala secreta aí do ano, a nossa nova temporada de sala secreta é isso, tá? Convido vocês a participarem conosco toda segunda-feira, às 20h07. Não conseguiu nos acompanhar ao vivo? Tá? Normalmente o vídeo fica disponível em um dia útil no nosso canal do YouTube, @termosaúde. Tá? Comece a nos seguir, ative as notificações, que assim você saberá todas as atualizações e novidades do que acontece tanto na sala secreta, tanto também no nosso grupo no Thermo Connection, certo? E esse ano, 2025, nós teremos várias novidades. Então, não deixem de nos acompanhar, porque teremos aí inúmeras novidades para esse primeiro trimestre de 2025, tá? Convido vocês, né? Vamos juntos explorar essa tecnologia incrível e de vasta aplicabilidade. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida sobre esse primeiro encontro nosso sobre a termografia infravermelha? O que é a sua introdução? Nos diversos temas nós abordaremos, eu vou tentar trazer sempre algum artigo, tá? Recém-publicado, para correlacionar com essa temática, tá? Fiquem bem à vontade, né, para mandar, tanto pelo chat, pode escrever no chat, ou então pode abrir câmera aí e microfone, tá? E também, para quem depois estiver nos acompanhando no YouTube, pode deixar sua dúvida embaixo, que o pessoal da equipe, ou eu mesma, vamos responder a sua dúvida, tá? Tudo bem? Então, acredito que não tenham ficado dúvidas, mas se caso você queira perguntar depois também, não tem problema, pode mandar lá no grupo, tá? Na nossa comunidade, certo? Então, pessoal, agradeço aqui mais uma vez quem está nos acompanhando ao vivo. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? E nos vemos semanalmente, agora todas as segundas, tá? Toda segunda-feira, às 20h07, tá? Nosso encontro semanal para debater e discutir um pouquinho sobre termografia, certo? Então, fico à disposição de vocês e qualquer dúvida podem entrar em contato. Nos vemos na próxima segunda e até breve.